Eu precisei assistir 2 vezes para ter certeza do que estava vendo. A Andréa Sadi, na Globo News, com uma cara de indignação profunda, chamando de absurda e cruel a decisão do governo Trump de sancionar a família de um ministro do Lula. A mesma jornalista que nunca pareceu tão chocada quando famílias de patriotas foram arbitrariamente perseguidas e destruídas. O choro da Andréa Sadi, para mim, não é por justiça. É a frustração de quem está perdendo o jogo e não aceita provar do próprio veneno. Antes de começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite. Se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. E eu queria compartilhar uma novidade muito especial. O YouTube finalmente liberou a função Seja Membro. Isso significa que agora você pode apoiar diretamente o nosso trabalho, se tornando um membro do canal Orgulho Soberano, com uma contribuição simbólica a partir de apenas R$ 7,99 por mês. Se fizer sentido para você e acha que o nosso trabalho faz a diferença, basta clicar no botão Assinar aqui embaixo do vídeo para nos apoiar. Dito isso, vamos tentar entender juntos a profundidade do que aconteceu na Globo News, porque para mim, aquele momento foi um dos retratos mais perfeitos e ao mesmo tempo mais tristes da hipocrisia que tomou conta de parte da nossa imprensa. A notícia do dia era que o governo Trump, em mais uma escalada da pressão sobre o Brasil, havia cancelado os vistos da esposa e da filha do ministro Alexandre Padilha, do governo Lula. E a Andréa Sadi, ao comentar o caso, estava visivelmente abalada. Ela usou palavras fortes como perseguição implacável, absurdo, cruel, e olhando para a câmera com uma expressão de genuína indignação, ela se perguntava e perguntava aos seus colegas de bancada: que é isso? Absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da PF, Flávia, que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha contado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que, pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como. Eu converso com muita gente dentro do governo que fala: a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim, É indecente, assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles... E eu, do outro lado da tela, me fiz a mesma pergunta, mas por um motivo completamente diferente. Que é isso, Andréa Sadi? Onde estava toda essa indignação, toda essa comoção, toda essa empatia, quando a perseguição, muito mais cruel e com consequências muito mais devastadoras, estava acontecendo do outro lado da rua? Onde estava o seu choque quando dezenas, centenas de famílias de brasileiros comuns, de patriotas, foram destruídas pelas decisões do Supremo Tribunal Federal? Onde estava sua revolta quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma medida que, na minha opinião, não tem precedente em nenhuma democracia do mundo, foi proibido judicialmente de se comunicar com o seu próprio filho? O choro da Andréa Sadi, para mim, não é um choro por justiça. É o choro de quem se acostumou a jogar um jogo onde as regras só valiam para os outros. Por anos, ela e grande parte da mídia trataram a perseguição à direita como algo normal, até mesmo necessário. Era a defesa da democracia. Quando um conservador era censurado, era para combater as fake news. Quando um manifestante era preso, era para proteger as instituições. Quando as contas de um jornalista eram bloqueadas, era para parar os ataques. Eles criaram uma narrativa onde existiam 2 tipos de cidadãos no Brasil: os aliados, que podiam tudo, e os inimigos, que não podiam nada, nem mesmo ter os direitos mais básicos garantidos pela Constituição.
Eles se sentiam confortáveis nessa posição. Eram os guardiões da moralidade, os donos da verdade, os que decidiam quem merecia empatia e quem merecia ser esmagado. Mas, de repente, o jogo virou. O chicote, que por tanto tempo eles usaram para estalar nas costas dos outros, mudou de mão. E agora que uma pequena fração do que eles fizeram com os outros está acontecendo com os seus aliados, eles se desesperam. Eles gritam. Eles choram. Eles falam em perseguição implacável. E é nesse momento que a hipocrisia deles fica nua, exposta para quem quiser ver. Vamos fazer um exercício de memória, já que parece que a memória de alguns jornalistas é muito seletiva. A Andréa Sadi ficou chocada com o cancelamento do visto da filha de 10 anos do ministro Padilha. E é, sim, uma situação delicada. Mas onde estava o choque dela quando a senhora Débora dos Santos Rodrigues foi condenada a 14 anos de prisão e a uma multa de 30 milhões de reais? Qual foi o crime hediondo da Débora? Ela pichou com tinta lavável em uma estátua a mesma frase que o ministro Barroso gritou em Nova York. Perdeu, mané? Eu pergunto, a família da Débora não foi destruída? Os filhos dela, que ficaram anos sem a mãe, não sofreram? Onde estava a comoção da Globo News nesse caso? Onde estavam os editoriais indignados, as análises chocadas, as perguntas de que é isso, nesse caso? O silêncio deles na época foi ensurdecedor. E é esse silêncio que torna o choro de agora tão falso, tão hipócrita. O que a gente está vendo é a reação de quem está perdendo o jogo e não sabe lidar com a derrota. A própria Andréa Sadi, em um momento de sinceridade rara, deixou escapar o verdadeiro motivo do desespero deles. Ela disse, comentando a situação, eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda. Bingo. Essa é a frase que explica tudo. Eles não estão chocados com a injustiça da sanção. Eles estão chocados porque foram pegos de surpresa. Eles subestimaram a direita. Eles subestimaram a capacidade de articulação do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, de todos que foram para Washington denunciar o que estava acontecendo aqui. Eles achavam que a direita brasileira era desorganizada, que era só um bando de gente gritando na internet. Eles nunca imaginaram que essa gente conseguiria ter acesso aos mais altos escalões do poder americano, que conseguiria apresentar um caso sólido, com provas, com documentos como os Twitter Files, e que conseguiria convencer o governo da maior potência do mundo a agir. Eles subestimaram a nossa força. E agora eles estão em pânico. O choro da Andréa Sadi não é de empatia pela família do ministro. É o choro da frustração. É a raiva de ter sido superada estrategicamente. É a raiva de ver que o monopólio da narrativa que eles detinham por tanto tempo acabou. E o que eles fazem quando perdem no argumento, quando são superados na estratégia? Eles apelam para o sentimentalismo, para a vitimização. Eles tentam pintar os americanos como os vilões, os agressores covardes. O ministro Padilha foi para a Globo chorar, dizendo que a atitude foi covarde, né? Que foi uma tentativa de intimidar quem não baixa a cabeça para Trump. É uma narrativa no mínimo engraçada. Eles passaram anos aplaudindo a perseguição, a intimidação e a destruição de reputações e famílias aqui no Brasil. E agora, quando o jogo virou, eles se colocam como as pobres vítimas indefesas. É uma falta de senso, uma falta de autocrítica, que chega a ser impressionante. Para mim, o que essa história toda nos ensina é que a gente não pode mais cair nessa conversa mole. A gente precisa ter memória. A gente precisa lembrar de quem aplaudiu a injustiça quando ela era conveniente e que agora chora quando ela bate à sua própria porta. A indignação seletiva é a marca registrada da hipocrisia. E o que a Andréa Sadi e seus colegas demonstraram para mim foi exatamente isso, uma hipocrisia gigantesca. O mundo deles, onde só existia uma verdade, a deles, e onde só os seus sentimentos importavam, acabou. E eles parecem não saber como viver nesse novo mundo, onde a verdade tem mais de um lado e onde as ações, finalmente, começam a ter consequências para todos. Esse choro da Andréa Sadi, para mim, foi a prova definitiva da hipocrisia de parte da nossa imprensa. Eles só se importam com a injustiça quando ela atinge os seus. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também vê essa situação como um caso de dois pesos, duas medidas? Você também acha que o choro deles é de frustração por estarem perdendo o jogo? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar a hipocrisia por trás da notícia,
deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa se lembrar de quem aplaudiu a injustiça ontem e hoje se faz de vítima. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui a gente não tem memória curta. Um grande abraço.